Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula do nono ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar uma das principais consequências da Primeira Guerra Mundial e alguns acontecimentos aí durante o século XX. Vamos lá? Entrando no século XX. O século XX foi marcado por avanços e conflitos. As mudanças na tecnologia foram muito importantes. Apesar de essas mudanças oferecerem qualidade de vida a muitas populações, parte das invenções foi utilizada pela indústria bélica em guerras. Vamos relembrar os conflitos armados, Relembrar deles nos ajuda a refletir sobre o uso da violência nas relações entre os povos e países. Imperialismos na África e na Ásia. Em meados do século XIX, o mercado consumidor na Europa não conseguia absorver tudo que era produzido, Houve uma crise de superprodução. A produção era bem maior do que o consumo. O imperialismo. Governantes dos principais países industrializados impulsionaram a conquista de colônias, especialmente na África e na Ásia, também chamado de neocolonialismo. Busca de fornecedores de matérias-primas, minérios, petróleo, borracha, etc. Aplicação de capitais e excedentes gerados no processo de industrialização. É importante perceber que a Europa, ali o eurocentrismo, que colocava ali os países da Europa como as principais nações, como o berço da humanidade, já vinha de um processo de expansão marítima, e das primeiras colônias, como o Brasil, as colônias da América Espanhola, os Estados Unidos, o México, enfim. Depois dos processos de independência, a Europa continua com a mesma crise, com a mesma falta de materiais, com o mesmo excesso de população, e era necessário que houvesse uma solução. Então, a gente tem aí, a Revolução Industrial, o advento das revoluções industriais de vários países, o que acaba ocasionando uma crise nessa superprodução. Qual era a solução? Você buscar novos mercados consumidores, sendo que agora a gente não tinha mais colônias, a gente não tinha mais o pacto colonial para você despejar o excedente da sua produção. Então era necessário que houvesse uma outra forma. Dessa maneira, os olhos da Europa voltaram-se para a África e para a Ásia, buscando novos mercados consumidor e principalmente novas áreas de influência, que era chamado de neocolonialismo. Num determinado momento, as principais potências europeias fazem a divisão, chamada também a partilha da África, no chamado Congresso de Berlim. A gente tem aí a Conferência de Berlim, 1884-1885. Regras para a ocupação do território africano, ou seja, cada país delimitava suas fronteiras. Toda nação estabelecia em um ponto do litoral, deveria expandir suas fronteiras para o interior. A justificativa do fardo do homem branco, que deveria libertar os africanos e asiáticos da barbárie e levá-los à civilização. Os nacionalismos, Movimentos nacionalistas pretendiam agrupar, em um mesmo estado, povos de culturas semelhantes. Ingleses se viam como o povo mais civilizado do mundo. A gente já tem aí a origem de um conflito. A Itália, pós-unificação, pretendia dominar territórios que estavam sob o controle de outros países. Um pouco mais para o Oriente, a gente tem o pangermanismo, que pretendia unificar todos os povos germânicos da Europa sob a liderança da Alemanha. O revanchismo francês, após a derrota para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana em 1871. O pan-eslavismo, que afirmava a superioridade dos russos sobre os povos eslavos, poloneses, eslovenos, croatas, sérvios, entre outros. Todas essas questões, elas começam a servir de ingredientes para o que está sendo desenhado aí como período
pré-Primeira Guerra Mundial. A gente tem uma onda de nacionalismos em praticamente todas as partes da Europa. Você tem a tentativa de unificar, né, esses povos que são semelhantes no mesmo território. E muitas vezes você esbarra com questões burocráticas, questões diplomáticas, questões de fronteiras. E num momento lá um pouco mais ali do estopim da Primeira Guerra, né, a gente esbarra, por exemplo, na questão sérvia, né, numa questão diplomática aí com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que acaba, né, sendo esse estopim geral para a guerra. Mas é importante perceber que esse momento, no início do século XX, é um momento de tensões. A gente vive um momento em que todas as nações, né, a chamada paz armada, todo mundo está querendo alguma coisa. Os nacionalismos, né? Falando deles ainda. O Império Austro-Húngaro, né? Que se formou dominando vários povos. Húngaros, tchecos, eslovacos, croatas, romenos, italianos, né? Eles almejavam sua independência. A ideia era formar a Grande Sérvia, né? O povo eslavo queria libertar, né, os territórios eslavos da região dos Balcãs, sob o domínio do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano para formar a Grande Sérvia. Aqui a gente tem, né, o que eu falei, o chamado estopim da guerra, que é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. As consequências, né? Em 28 de setembro de 1914, um mês após o atentado, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. A Rússia, alegando, né, apoio à questão eslava da Sérvia, declarou guerra à Áustria-Hungria. A Alemanha apoiou, né, ao Império Austro-Húngaro, né, a Tríplice Aliança, e declarou guerra à Rússia. A França saiu em defesa da Rússia, né, da Tríplice Entente. A Alemanha declarou guerra à França e à Inglaterra. O Império Otomano e a Bulgária, com pretensões sobre a região dos Balcãs, né, aliaram-se à Tríplice Aliança. É importante perceber o que acontece, né, nesse assassinato aí do arquiduque. A Sérvia, que já queria se libertar, né, vivia ali uma onda efervescente, né, desses movimentos nacionalistas. O arquiduque, né, do Império Austro-Húngaro resolve fazer uma visita à Sérvia. E essa visita ela foi encarada pelos sérvios como uma forma de afronta, né, como uma tentativa, né, de demonstrar aquele poder, né, de dominação sobre os sérvios. E aí acaba acontecendo, né, o assassinato dele. A Rússia, né, que já tinha declarado aí o apoio à questão sérvia, acaba protegendo a Sérvia do Império Austro-Húngaro. E aí a guerra está formada, né? A gente tem aí o mapa dos territórios, né? O que era ali o Império Russo, o que era o Império Austro-Húngaro, né? A gente tem ali embaixo, vocês percebem ali a Sérvia coladinha, né? Aí algumas nações já independentes, Portugal, França, né? Espanha. A Grande Guerra, propriamente dita, que vai de 1914 a 1918. Ela estendeu-se por um imenso território e foi travada em diversas frentes de batalha. Nas fronteiras entre a França, a Alemanha e Bélgica ficava a frente ocidental. Na frente oriental combatiam Rússia, Alemanha e Áustria-Húngara. A Itália declarou-se neutra, né? Ela entrou apenas no início, né, de 1915, mais ao lado da Entente. Na frente dos Balcãs, onde a guerra começou, lutavam Sérvia, Romênia e Grécia pela Tríplice Entente. A Áustria-Hungria, né, o Império Otomano e a Bulgária, né, na Tríplice Aliança. A frente alpina, né, a partir de 1915, na fronteira entre Itália e Áustria. No Oriente Médio, né, a Inglaterra e o Império Otomano guerreavam na Síria, na Arábia e na Palestina. Na África, as operações tiveram como centro, né, a África Oriental, ali alemã, que é a Tangânica, e as colônias, né, eram chamadas para participar junto com as suas metrópoles. A Primeira Guerra Mundial é dividida em duas fases, né? A primeira fase, a Guerra de Movimento, né, que foi de agosto de 1914 até novembro, e foi marcada pelo intenso movimento de tropas, né? A Alemanha passou pela Bélgica e chegou próximo a Paris. Os franceses tiveram a ajuda dos ingleses, né, e contiveram ali os alemães na Batalha de Marne, né? Nenhum lado venceu, né? A guerra estacionou. A segunda fase é a Guerra de Trincheira, né, que são
trincheiras, são valas cavadas na terra onde soldados se protegiam do inimigo e aguardavam os próximos acontecimentos. Na guerra começaram, né, ela começou na Batalha de Narde, né, aí a Inglaterra, a França e a Alemanha cavavam 640 quilômetros de trincheira na frente oriental, né, onde soldados lutavam dia e noite. A gente observa aí a representação do que seria uma trincheira, né, a estrutura dela. A gente tem aí vários soldados, né, vocês percebem que eram construídas estruturas, né, para que elas se mantivessem intactas. O Brasil também teve participação na Primeira Guerra Mundial, né? O Brasil teve neutro no início para não prejudicar as exportações de café, mas, né, declara guerra contra a Alemanha em 26 de outubro de 1917, depois de ter navios mercantes afundados por submarinos alemães. A participação foi pequena, né, alguns aviadores, uma junta médica, alguns oficiais e 9 navios. O fim da guerra. Sem a Rússia, né, na guerra, a Alemanha se voltou à frente ocidental e volta, né, à guerra de movimentos. Os países da Tríplice Entente conseguiam, né, segurar o avanço alemão, valendo-se de tanques e aviões mais eficientes e da presença dos Estados Unidos. A Tríplice Entente venceu a Alemanha na Segunda Batalha de Marne. Importante perceber, né, que durante o processo da Primeira Guerra Mundial, a Rússia se retira por conta da eclosão da Revolução Russa. Então, a guerra perde, né, uma das suas grandes potências. Vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje. Questão 1. A Grande Guerra, como era chamada a Primeira Guerra Mundial, foi disputada basicamente por países europeus imperialistas. Por que essa guerra foi classificada como mundial? Os países imperialistas tinham muitas colônias e obrigavam essas colônias a participar do confronto, enviando soldados e matérias-primas para a indústria bélica, né? Havia interesses em territórios de várias partes do globo, por isso ela era chamada de Guerra Mundial. Segunda questão. Qual país fazia parte da Tríplice Aliança, mas se recusou a participar da guerra por esse grupo quando o conflito se iniciou em 1914? Letra A, Itália. Letra B, Áustria-Hungria. Letra C, Império Otomano. Letra D, Bulgária. A resposta certa é a letra A, Itália, né, que acaba mudando de lado aí durante a guerra. Por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Espero vocês na aula que vem.